Voz aberta. E voz coberta. Oi? E os diferentes níveis de cobertura vocal. É o quê? E o que é cobertura vocal? Vixe. Se você tem alguma dessas dúvidas, eu gostaria de esclarecer mais pontos sobre isso. Continua ligado neste vídeo que ele é pra você. Solta a vinheta! Borogodó, o Borogodó da voz. Boa tarde, turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje o assunto que vamos tratar é sobre cobertura da voz. O que é uma coisa boa, porque já que no episódio passado nós conversamos sobre brilho na voz, sobre o conceito de belting e mais especificamente dentro da técnica do belting contemporâneo, o conceito de pure belting, agora neste episódio completaremos um pouco este assunto falando sobre a cobertura, o que ela é e os seus diferentes níveis. Cobrir a voz em técnica vocal significa expandir de alguma forma a sua faringe, o único ressonador posterior. Daí que vem o conceito, muitas vezes errôneo, de que cobrir a voz é jogar a voz para trás. É errôneo até certo ponto porque a sensação, a própria percepção que você pode ter de vibração e de direção do som pode ser um som para trás. Mas vale lembrar, como nós podemos ver nessa figura aqui, que a nossa faringe, esse tubo faríngeo, não é um tubo que se localiza tão atrás assim, colado na nuca, por exemplo. Como a gente às vezes tem a sensação, né, de nossa, eu joguei o meu som aqui atrás, eu senti ele todo aqui atrás da nuca. Não é bem assim. Alguns importantes teóricos da voz atuais, entre eles a doutora Silvia Pinho, que é uma pessoa maravilhosa e eu sou fã de carteirinha dela e sempre recomendarei e falarei dela aqui. Ela já defende nos cursos dela, que eu fiz um com ela recentemente, que para ela o conceito de cobertura significa expandir a faringe. Não importa qual é o setor propriamente dito, se você expandiu a faringe e o seu som escureceu de alguma forma, isso significa dizer que você já cobriu o seu som. Porém, a cobertura, num conceito tradicional da história, nos tratados de canto desde 1700, fala que a cobertura é mais especificamente o setor da faringe relacionado com o palato mole. E que setor especificamente é esse, como podemos ver na figura? A rinofaringe. Na técnica lírica, cobrir a voz significa, mais precisamente sim, expandir a sua rinofaringe de forma que o seu som se eleve em termos de sensação de ressonância da cavidade oral para a cavidade nasal e para os seios paranasais, os seios frontais, os seios etimoidais, seguindo dentro dos olhos, e inclusive o seio esfenoidal aqui no centro, além dos próprios seios maxilares. Este é o conceito de projetar a voz na sua máscara, e você pode pensar máscara como literalmente a sua máscara óssea, ou se você usasse uma máscara onde ela se apoia no seu rosto, nessa região. Então é essa parte da sua ossatura. Existem alguns termos usados no mercado também como meia cobertura. Esse termo, até onde eu consegui rastrear, foi cunhado pelo maestro Marconi Araújo na sua técnica, o belting contemporâneo, que é uma abordagem, a visão técnica dele de colocação de voz para tanto o teatro musical quanto para a música pop. Aliás, é outro profissional do qual eu sou fã e recomendo de olhos vendados para quem quiser, porque afinal de contas eu trabalho com ele, estudo com ele há mais de 20 anos. Nessa técnica do belting contemporâneo, da qual eu sou um professor capacitado, o que o maestro Marconi advoga é o seguinte: existe uma postura de expansão da faringe, predominantemente da orofaringe e um pouco, consequentemente, da laringofaringe, que você também escurece o seu som. Quando você faz esta postura, você está fazendo a postura da meia cobertura. Porque a cobertura completa só será feita aí sim com a expansão da rinofaringe, o setor superior da faringe, deslocando dessa forma a ressonância, elevando-a para as cavidades superiores e os seios paranasais. Então, hoje, o que nós vamos fazer são exercícios para controlarmos a sensação de uma meia cobertura e depois de uma cobertura completa. Vamos começar com a vogal A. A. Este é um som aberto, sem cobertura, sem nenhum nível de cobertura.
Vamos agora adicionar a vogal A à expansão do setor da orofaringe. Como podemos fazer isso de uma forma simples? Basta você acrescentar um acento circunflexo nesta vogal A, que podemos dizer inicialmente tinha um acento agudo. Quando você faz isso, a sua orofaringe, este setor da faringe que você vê ao abrir a boca lá atrás do sininho ou da úvula, se expande um pouco. Agora, para adicionarmos a cobertura completa, a melhor forma de nós podermos ter a sensação desse repuxamento extra ou dessa ativação extra da rinofaringe é através da vogal U. Quando nós falamos a vogal U com a ênfase U, a nossa rinofaringe se expande. O que nós precisamos fazer é repetir na vogal A essa sensação de repuxamento da rinofaringe. A, O, A, O. Os italianos usam o termo metallo oscuro para se referir a esse tipo de brilho diferente que vem da expansão da rinofaringe e da elevação velar. Um brilho que é mais escuro do que o metal associado à voz clara e aberta do twang, muito utilizado na música pop. Porém, cada vez mais a música pop tem pedido esse tipo de metal escuro. Basta apenas verificarmos nestes últimos 10 anos de shows como American Idol, The Voice, X Factor, que cada vez mais têm surgido vozes escuras, que vazem belting, que vão para o agudo, mas com um escuro, com uma densidade extra, com um subwoofer poderoso. Pronto, aqui estão os 3 níveis de cobertura da vogal A. Vogal A aberta, A. Vogal A meio coberta, A. Vogal A coberta, A. Vamos agora praticar no vocalize esses 3 níveis de cobertura? Primeiro iremos vocalizar com a vogal A aberta, sem nenhum nível de cobertura. Pense na vogal A com um acento agudo, por exemplo, da palavra pá. Pá. Se você colocar 2 dedos neste formato, por exemplo, no seu gogó, na sua laringe, você perceberá que quando você faz esse vocalize com a voz aberta, o seu pomo de Adão, o seu gogó, subirá. Isso é natural. Se você não fizer pressão ou sopro excessivo, você não sentirá nenhum desconforto. Agora vamos fazer o mesmo vocalize com a vogal A, ainda no tom de Ré maior, com a postura da meia cobertura. Pá. E agora vamos fazer o mesmo vocalize, cobrindo completamente a vogal A. Pá. Existe um mecanismo de embocadura, ou seja, uma postura de boca, lábios e mandíbula, que nos ajudam a ativar a rinofaringe, que seria este movimento aqui da boca, ó. Faço de lado para vocês verem, na lateral a modificação dos articuladores. Essa ação mecânica modificada de embocadura está descrita no novo livro do maestro Marconi Araújo, chamado O Canto Lírico Contemporâneo, do qual eu tive a honra e o prazer de ser o revisor, como a postura de cobertura do lábio superior. Então, mecanicamente, se você fizer isso com a sua caveira, você facilitará a sensação e o controle desse processo de cobertura.
E agora vocalizando. Então agora vamos fazer um outro exercício, saltos para a quinta nota com as 3 posturas, cobrindo a vogal A. Agora, fazendo uma meia cobertura. Agora, fazendo o som sem cobertura nenhuma. Esses 3 níveis de cobertura podem ser feitos em qualquer parte da sua tessitura vocal. É por esse motivo que o maestro Marconi advoga o estudo e o controle do conceito de cobertura progressiva. Então fazemos esse vocalize de 3/8, um pouquinho mais de 3/8 na verdade, para controlarmos a progressão do nível de cobertura na vogal A. Ela no grave é A, mais aberto, no meio do caminho fazemos uma meia cobertura, e quando chegamos na região aguda, cobrimos totalmente. Para complementar e demonstrar a prática da cobertura progressiva, eu gravei uma música para vocês. É um grande sucesso da década de 90, início da década de 90. Eu tenho certeza, bem, se você não é um millennial, eu tenho certeza que você conhece. Então vai lá no episódio bônus, clica e confira como utilizar essa cobertura progressiva na sua tessitura, desde as suas notas mais graves até as suas notas mais agudas. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender e fazer os diferentes níveis de cobertura vocal. Se você gostaria de se certificar do seu estudo através de uma aula particular, basta escrever para o e-mail oborogododavoz@gmail.com que alguém da nossa equipe entrará em contato com você e acertará todos os detalhes. Vejo vocês no próximo episódio. Bom estudo e até logo!